A importância do Espírito Santo. No vídeo de hoje, vamos falar da parte mais importante para a salvação e para a caminhada cristã. A importância do Espírito Santo nesse processo. Você já parou para pensar quem é o Espírito Santo e qual é o papel dele na sua vida? Muitos falam sobre Deus Pai e sobre Jesus Cristo, o Filho, mas poucos compreendem a profundidade da terceira pessoa da Trindade. Sem o Espírito Santo, não há salvação, não há comunhão com Deus e não há transformação real do coração humano. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te dar uma dica. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como este, ou quer aprender a ter uma renda extra online e honesta, na descrição deste vídeo há 2 links com dicas que podem te ajudar muito. Agora, vamos ao assunto principal deste vídeo. Se você ama estudar a Palavra de Deus e quer crescer espiritualmente, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender o poder do Espírito Santo. Assim, você nos ajuda a levar a verdade da palavra a mais pessoas. 1. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Jesus prometeu que após sua ascensão enviaria o Consolador. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O teólogo A. W. Tozer dizia que o Espírito Santo é a própria presença de Cristo habitando no coração humano. Ele não é uma força, nem uma energia. É Deus vivendo dentro do crente. 2. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Teologicamente, isso significa que o Espírito Santo atua como um espelho divino, revelando ao homem a sua verdadeira condição diante de Deus. Sem ele, ninguém reconheceria sua necessidade de arrependimento. 3. O Espírito Santo regenera e renova. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Charles Spurgeon dizia: um homem pode mudar suas ações, mas só o Espírito Santo pode mudar o seu coração. Ele é o autor do novo nascimento e o agente da santificação. 4. O Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso revela que o corpo do crente é o santuário da presença divina. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, guia, ensina e transforma. 5. O Espírito Santo consola e ensina. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é o mestre interior que revela as verdades espirituais ocultas aos olhos humanos. 6. O Espírito Santo guia a toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Sem o Espírito Santo, a interpretação das Escrituras se torna apenas conhecimento teórico. É ele quem abre os olhos espirituais para compreender a vontade de Deus. 7. O Espírito Santo intercede pelos crentes romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando faltam palavras, ele traduz nossa dor e intercede em nosso favor diante do Pai. 8. O Espírito Santo capacita com dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
O Espírito Santo distribui dons conforme a sua vontade, para a edificação da igreja e avanço do reino de Deus. 9. O Espírito Santo produz fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os dons demonstram poder, mas os frutos revelam o caráter de Cristo em nós. 10. O Espírito Santo testifica de Cristo, João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O objetivo do Espírito Santo é glorificar Cristo e fazer com que o mundo o conheça através da Igreja. 11. O Espírito Santo sela o crente para a redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse selo é o testemunho espiritual de que pertencemos a Deus. Sem o selo do Espírito Santo, ninguém será arrebatado. 12. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é o mesmo que levou Jesus a perdoar na cruz e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Somente o Espírito Santo pode nos conceder esse amor pelos perdidos e pelos que nos ferem. Conclusão. O Espírito Santo é essencial em todas as áreas da vida cristã. Ele convence, transforma, consola, ensina, guia e prepara a igreja para o encontro com Cristo. Sem ele, a fé é morta e a religião se torna apenas ritual. Mas com ele, há poder, comunhão e verdadeira vida espiritual. Se essa palavra edificou sua vida, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ser cheio do Espírito Santo. E lembre-se, continue buscando viver na plenitude do Espírito Santo até o dia da redenção.